Boa tarde, irmãos. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E ao mesmo que esse áudio lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? A palavra de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, onde nós iremos ler dos versículos 35 ao 39, que nos diz assim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Amém. Irmãos, essa é uma passagem muito conhecida por nós cristãos, onde tem o título Jesus acalma a tempestade. Jesus falou para os discípulos que iria para outra margem. Ele disse: Vamos para outra margem do lago. E nesse meio tempo ele pegou no sono, ele dormiu, ele descansou. E houve uma tempestade muito grande. E eles estavam quase já a afundar. E eles acordaram Jesus, dizendo: Mestre, não te importa que nós pereçamos, que nós venhamos a nos afundar? E Jesus acordou e deu uma ordem ao vento e ao mar: Acalma-te, emudece, cala a boca. E tudo se aquietou e fez uma grande bonança. Irmãos, o que é que eu entendo com tudo isso? Que Jesus, nós já sabemos, é o Senhor de todas as coisas. Quando ele disse, passemos para a outra margem, ele sabia que iria chegar na outra margem. Ou seja, se Jesus lhe prometeu algo, creia tão somente que mesmo que tenha uma tempestade no meio do caminho, se ele prometeu, a sua promessa está de pé, porque a palavra do Senhor nos diz que ele não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa, ou homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Ele vela pela sua palavra, ele é fiel para cumprir todas as promessas na minha vida e na tua vida. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir, mesmo que tenha uma tempestade. Outra coisa que nós podemos aprender aqui é que logo depois, quando eles acordaram Jesus e Jesus acalmou o vento, emudeceu o mar, Jesus olha para ele e diz: Por que vocês são assim? Por que sois assim tímidos, homens de pequena fé? Como é que não tendes fé? Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero lhe dizer que não há tempestade, não há vento, não há mar furioso que não se aquete, que não se emudece, que não se acalme mediante uma ordem de Jesus ou mediante uma ordem em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz lá em João 14, quando Jesus estava confortando os discípulos, podemos dizer assim, um dos seus últimos discursos, e ele estava confortando porque ele iria para o Pai, ele sabia que ele iria morrer, mas porém ele disse que ele iria ressuscitar. Em João 14, ele começa a discorrer e no versículo 12 ele diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E ele continua dizendo: Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Irmãos, ele disse que nós, aqueles que creem em Jesus,
Ele fala, aquele que crê em mim, aqueles que creem em Jesus, farão as obras ainda iguais às que ele fez e maiores ainda. Então, se Jesus acalmou uma tempestade, não há tempestade na minha vida ou na tua vida que impeça o agir de Deus. Você está passando por luta hoje, por tribulação, por um momento muito triste, muito atribulado, muito angustiado, onde você olha para os lados e você só vê vento, só vê chuva, só vê o mar furioso, você não vê a luz do dia, você não vê solução. Ordena essa tempestade que pare, em nome de Jesus. Ore a Jesus. Ele fala, guarde os meus mandamentos. Se me amais, se crê em mim, você fará as mesmas obras. E se me amas, guarde os meus mandamentos. Seja obediente à voz do Senhor. Faça a vontade dele, que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável. E ordene a essa tempestade que ela se acalme em nome de Jesus. Determine que esse problema irá ter fim em nome de Jesus. A palavra do Senhor também nos diz que se nós tivermos fé, nós chegaríamos para um monte e diríamos, sai daqui, vai para colar. E ele iria sem duvidar. Porque se duvidarmos, nós somos como a areia do mar. Eu tenho como a onda do mar, eu tenho dito isso constantemente, que vai para um lado, para o outro, impelida pelo vento. Assim é um homem que duvida, uma mulher que duvida. É aquele que hoje está crendo, amanhã não está. Hoje eu creio que o meu problema vai encerrar. Amanhã, será que vai acabar? Porque demorou um pouco, eu acho que não vai resolver. Irmãos, esse tipo de homem é chamado homem de espírito dobre, ou seja, hoje está bom, amanhã não está, hoje tem fé, amanhã não tem. A palavra do Senhor diz, como eu já falei para vocês, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter perseverança, nós temos que continuar crendo, buscando ao Senhor, acreditando no poder dele, que ele, o nome dele, pode todas as coisas. Hebreus 10, capítulo 23, versículo 23, desculpa, diz, guardemos firmes a confissão de esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, irmãos. Quem faz as promessas em nossas vidas é Jesus. Promessa que vem do homem, a gente pode até acreditar, mas o homem é falho, eu sou falha, você é falho. Muitas vezes nós falhamos, prometemos e não conseguimos cumprir, por conta de alguma situação, por conta enfim, de algo que nós não conseguimos realizar. Nós podemos falhar, porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos humanos. E o único que é perfeito é Jesus. E quando ele promete, ele cumpre. Ele cumpre todas as promessas. Então nós temos que ter fé para que venhamos a dizer para a nossa tempestade, para as nossas situações desagradáveis, para os nossos problemas, sejam eles ou elas quais forem, que ele se aquiete, que ele se acalme, que ele termine em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A palavra do Senhor diz que o justo vive pela fé, que a fé, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, se você for ler o capítulo 11, que é um capítulo lindo de Hebreus, você vai ver que pela fé, homens e mulheres de Deus fizeram coisas grandiosas. Você vai ler, você vai ver, Deus operou milagre através da vida deles, através da fé que eles tinham em Jesus. Pela fé, no versículo 33 diz, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, irmãos, e fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, e aí, enfim, começa a discorrer muitos e muitos atos que eles fizeram pela fé.
O que mais me chama a atenção é que eles obtiveram a promessa, que eles da fraqueza tiraram força. Isso mostra que esses homens e mulheres de Deus da Bíblia, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Raquel, Débora, José, Moisés, Josué, Gideão, enfim, Davi, Salomão, eu posso passar aqui um tempão discorrendo sobre a vida deles, Abraão, Noé. Eles eram homens e mulheres iguais a mim e a você. Você vê que a Bíblia diz que da fraqueza eles tiraram força e fizeram-se poderosos em guerra. Então eu quero lhe dizer, tenha fé em Deus. Nós sabemos, falamos disso há pouco tempo, que o poder de Deus se aperfeiçoa, a graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando estamos fracos é que somos fortes, porque Deus habita em nós. Deus começa a agir através das nossas vidas. Então tenha fé. E diga a este problema, aquieta-te, emudece, porque a palavra do Senhor diz que nós iríamos fazer obras ainda maiores. Se Deus ordenou aquele mar e aquele vento, e quando o povo, os discípulos se admiraram, eles falaram, homens de pequena fé, por que sois assim tão tímidos? Esta é a prova que a nossa fé é minúscula, como ele diz, do tamanho de um grão de mostarda. Exercite a tua fé, mulher de Deus. Exercite a tua fé, homem de Deus. Se você não tem, peça a Deus. Faça como aquele pai que viu seu filho lá endemoniado, Jesus curou e ele disse assim para Jesus, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Então peça ajuda a Deus. Ajuda-me, Pai, na minha falta de fé. Ajuda-me a crente cada vez mais e mais. Me fortaleça para que eu venha operar milagres e maravilhas no teu nome, para a honra e para a glória do teu santo nome. Creia tão somente que tudo isso que você tem passado vai ter um tempo de acabar. Porque a palavra do Senhor diz que, lá em Hebreus também, capítulo 10, 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E ele diz que tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, tão somente creia, tão somente tenha fé, que aquele que prometeu irá cumprir todas as promessas na minha e na tua vida. Amém? Eu quero orar por você. Se você puder, feche teus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai, nós entramos nesta hora na tua presença, Senhor, para te agradecer, porque o Senhor é conosco, para te agradecer, porque o Senhor nos ensina dia a dia, para te agradecer porque o Senhor não desiste de nós, para te agradecer porque o Senhor nos mostra mais uma vez que sem fé é impossível te agradar. Deus, eu te peço, continua conosco, nos fortalecendo. Aumenta a nossa fé, Pai. Muitas vezes nós estamos, como eu falei, como um homem ou uma mulher de espírito dobre, que hoje acredita e amanhã não acredita. Então aumenta a nossa fé, meu Deus, para que nós possamos cada vez mais estar firmes, alicerçados no Senhor, e assim podermos fazer obras iguais à tua ou ainda maiores, pelo poder do teu santo nome. Deus, eu te peço, concedes um dia abençoado, um dia fortalecido, um dia de vitórias e conquistas na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile, do Ministério da Família, e se Deus assim permitir, amanhã nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém.